Agora valendo, boa tarde. Então, nós aqui falando, como eu estava dizendo, no capítulo 23 do Evangelho, a estranha moral. Nós começamos esse capítulo falando de odiar os pais. Se não me engano, foi o Ivan que falou sobre odiar os pais. Ou foi a Elani? Não. A Elani, eu acho que ela falou sobre abandonar pai, mãe e filhos. Por enquanto a gente estava batendo no pai. Aqui, olha, odiar os pais. Por enquanto a bronca era dos adolescentes revoltados. Não é isso, odiar. Onde nós aprendemos com o Ivan, então, que odiar não tem o sentido que nós encontramos hoje, quando a gente fala odiar, eu estou com raiva, com ódio, estou a fim de estrangular, arrancar a cabeça, sei lá o que eu estou querendo fazer. Mas odiar, naquela época, tinha um sentido de amar menos. Então, amar menos e odiar com o sentido moderno é uma diferença abissal, né? É um troço absurdo. Né? Então, a gente, lendo isso no Evangelho, encontra-se em Mateus e em Lucas, como é que fica isso? A gente não consegue entender o que o Cristo queria dizer. O que o Cristo está querendo dizer com isso? Vai contra tudo que ele falou aquele tempo todo, essa coisa da estranha moral e de odiar os pais. Depois, abandonar pai, mãe e filho, que a Elani explicou para a gente também o porquê, da onde vem essa coisa de abandonar pai, mãe e filho. É uma questão da preferência daquilo aonde está o nosso foco principal. O nosso foco principal, como vai estar agora também nessa outra questão agora de deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, que é o tema de hoje, é que o nosso foco deve ser a vida espiritual, a vida na erraticidade, a vida do espírito. Afinal de contas, nós somos um corpo que tem um espírito, ou somos um espírito que temos o corpo? Onde está a nossa vida principal? A nossa vida principal está como espírito. Então é lá que nós devemos nos focar, e não na matéria. A matéria tem uma grande importância? Tem, porque ela nos ajuda sobremaneira a caminharmos para frente, a batalharmos e atingirmos um padrão, um patamar melhor como seres humanos. Então a carne nos propicia isso de uma boa maneira, como se fosse um catalisador até. Mas, certamente, todo mundo aqui já deve ter lido alguma coisa, ou pelo menos ouviu falar, ouviu até no cinema hoje em dia, das obras de André Luiz. Então a gente sabe que na erraticidade a gente também estuda, trabalha, evolui, mora, casa. Então, o nosso mundo aqui, na matéria, é uma pálida imitação do mundo espiritual, e não o contrário. Então, lá está onde deve ser o nosso foco. Então, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60, quando a gente ouve isso a primeira vez, parece uma aberração. Ou Jesus andou vendo Walking Dead e tal, e aquele monte de zumbi lá andando lá para poder enterrar os seus mortos, ou de onde saiu essa ideia de os mortos enterrar seus mortos? No mínimo, era uma malcriação de Jesus, se é que isso é possível. Porque uma das grandes obrigações de um judeu é enterrar seu pai, sua mãe, honrar seu pai e sua mãe. Isso está lá no Pentateuco Mosaico, nós vamos encontrar isso em Êxodo, e nós encontraremos isso também no Deuteronômio, no Êxodo 20, versículo 12, e no Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, honrar pai e mãe. E isso é uma obrigação inadável. Ninguém pode deixar de fazer
isso. Então, como é que Jesus, que veio cumprir a lei, como ele falou diversas vezes, ia, por alguma razão absurda, mandar alguém que se propõe até a segui-lo, mas que faz um encarecido pedido: deixa eu enterrar meu pai e depois eu volto e sigo o mestre. Aí ele falou que não, deixa os mortos encarar, são mortos. Vai pregar, vai trabalhar na seara do Senhor. Essa é a ideia. Né? E como é que isso acontece? Né? Isso é uma coisa que não tem muito sentido, como eu falei. O respeito que um hebreu, que um judeu era obrigado a devotar a seu pai e sua mãe, além de estar no Êxodo, além de estar no Deuteronômio, também nós encontramos no Decálogo, lá nos 10 Mandamentos, honrar pai e mãe. Então, em diversas partes do que a gente chama de Antigo Testamento, do Pentateuco mosaico, nós encontramos honrar pai e mãe, está lá, e não tem, quer dizer, não tem como fugir disso. Então, qual seria a razão de Jesus falar algo tão despropositado? Quer dizer, aí nós vamos tentar entender, bom, por que será isso? Todo mundo sabe que os evangelhos foram escritos, no mínimo, nos anos 70 depois de Cristo, nunca antes. Então, se Cristo morreu em 33, 32, 34, por aí, os livros começaram a ser escritos em 70 depois de Cristo, obviamente, né? Então tem um hiato grande. Todo mundo aqui também já brincou de telefone sem fio. Então, isso que está em 5, está em 30 segundos de um para o outro ali. A gente começa a contar uma historinha aqui, eu passo para ela passa para o Ivana, para a Verani, quando chegar nela lá no final, a história mudou. Então você imagina 40 anos depois, das pessoas contando história, contando praticamente 100% das pessoas, 99% das pessoas que viram Jesus vivo já estavam mortas. Viver 70 anos naquela época, 40, 50 anos, era quase impossível. Tinha um ou outro Matusalém lá perdido e tal, mas não tinha. Então, será que essa coisa não mudou? Alguém mudou uma palavrinha aqui, uma palavra ali e tal? Pensando nesses termos, também nós vamos encontrar uma coisa interessante. Idade Média. Então já estava tudo escrito em grego, os evangelhos foram todos escritos em grego, não foram escritos em aramaico, nem em hebraico. Eles estão todos escritos em grego. Tudo juntinho, num papelzinho, que custava uma fortuna. Então, eu economizava o máximo possível. As letrinhas tudo bonitinha, juntinha. Aí você imagina aquele velhinho de madrugada, 4 horas da manhã, no monastério, com 5 cataratas em cada olho, copiar aquele troço. À luz de vela. A chance de errar era grande. Então, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar como é que é a escrita daquele grego koné antigo, aquele grego popular, não era nem o grego aquele falado lá em Atenas. Um rabisquinho para cá, um rabisquinho para lá, muda as coisas todas. E o hebraico, uma palavra, quer dizer 100 coisas diferentes. Num contexto, ela muda. Então, um exemplo que todo mundo sabe é a história do camelo. O camelo que passa no fundo de uma agulha. Quando eu falo camelo, dependendo da minha conversa, eu estou falando do animal. Eu estou falando do pelo, estou falando da corda,
estou falando de 10 coisas que o camelo significa. Né? Então é complicado. Então, será que não foi isso que aconteceu com esses dizeres do Cristo? E aí essa coisa mudou, se perdeu o sentido original da coisa, como se perdeu o sentido original do odiar, por exemplo, como a gente sabe. Será que não é isso que então torna essas falas de Jesus de odiar pai e mãe, de abandonar mãe, pai, filho, os mortos enterrarem seus mortos? Será que isso não é uma coisa fruto desse tipo de situação? Pode ser, é uma possibilidade. Mas há outras possibilidades também. Naquele tempo, quando eu digo para vocês que eu deixar os mortos, enterrar os seus mortos, tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o cara, quando está me dizendo isso lá naquela época lá, ele não está, quando ele pede para Jesus para dar um tempo para ele ir lá enterrar o pai e voltar, ele não está dizendo naquela época, não agora, que o pai estava morto, definitivamente morto, que tinha, não vou falar uma besteira, mas ele tinha morreu. Não, ele podia estar muito vivo, bem vivo, tranquilo. O que ele queria dizer para Jesus é que, mestre, eu estou precisando fazer outras coisas e tal, não está na minha hora, o senhor deixa eu ir lá enterrar meu pai, está vivinho, está bom de saúde, está vendendo saúde, então um dia que ele morrer, daqui a, sei lá, 10 anos, eu volto e vou seguir o senhor. Pode ser? Jesus pegou a malandragem dele de longe, né? Jesus tinha uma percepção absurda. Então ele vai dizer, cara, olha, não é bem por aí. Mas, quando um cara morria, naquela época, qual era o tratamento que era dado a um sujeito que acabou de morrer? Vocês lembram do Lázaro, que saiu igual uma múmia caminhando lá? Você embolava o cara naqueles panos, dava um banho de óleo, perfume, erva, limpava o corpo todo, passava todo aquele tecido no corpo e tal. Ninguém era enterrado, tá? Você pegava o corpo, botava numa gruta fechada, numa cama de pedra. O cara está morto. 1 ano, 2 anos depois, dependendo da região que se estava, eu voltaria lá, esperando encontrar só osso. Às vezes, dependendo da situação, demora mais. Tem lugar que o corpo você enterra e ele não se decompõe, não sei se vocês já viram isso, por causa do terreno. Vai demorar 200, 300, 500 anos para decompor. Aí o povo diz que é milagre. Mas então, você botava o corpo ali, depois tinha uma coisa que se chama, ou que ainda tem hoje, chamada ossário. Você pega os ossos, bota dentro de uma caixinha e enterrava a caixinha. Então, dizer para Jesus, o senhor dá um tempo que eu vou ali no enterro do meu pai, é falácia, porque mesmo que ele tivesse morto, ele ia ser colocado ali e para ser enterrado ia demorar uns 3 anos, pelo menos. Então, na verdade, o cara está tratando de tentar enrolar Jesus com o que ele quer fazer, mais coisas do que ele diria. Então, aí a gente vai entender por que Jesus diz para ele, deixa os mortos enterrar seus mortos. E vai tentar engabelar outro, porque comigo não. É isso que ele falou para o cara. Aí quando a gente passa a entender isso, a gente entende... Porque se a gente não pegar os ensinamentos de Jesus, as histórias que são contadas sobre Jesus, e formos à época que Jesus viveu, a maior parte dos ensinamentos de Jesus não fazem sentido. Porque viver no mundo, na Palestina, há 2000 anos atrás, não guarda nenhuma relação com viver no mundo de hoje. No Ocidente, 2000 anos depois. Fica muito difícil a gente entender as parábolas, as coisas de Jesus. Então, assim, nós vamos entender o porquê. Que todo mundo sabe qual é a do cara, todo mundo sabe que o pai está vivo. Que o pai... Então, essas possibilidades acontecem
Da mesma maneira como a parábola do bom samaritano, por que os dois não param e olham o cara que está possivelmente morto na beira da estrada? A gente sabe que se um levita, ou que trabalhava no templo, que era ou o sacerdote encostasse em alguém morto, tchau, tchau, pode voltar para casa, você está impuro, você não pode oficiar no templo. E não oficiar no templo significa o quê? O seu dinheiro daquele ano acabou. Você não recebe. Você vai viver de quê? Vocês lembram que das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi, que é da onde estão todos os sacerdotes, só podem ser da tribo de Levi, eles não tinham terra. Não ganharam terra, não ganharam nada, que terra era o bem mais precioso que podia ter. Eles não ganharam terra, eles ganharam a obrigação de trabalhar no templo, ou no tabernáculo, antes. E, por isso, ninguém arriscaria a chegar perto de alguém morto. Então, aí a gente vai entender o porquê que aqueles dois agiram daquela maneira. Mas quando Jesus fala isso, as pessoas daquela época que estavam vivas ali, elas entendiam o que Jesus estava falando. Quando Jesus usava as parábolas da rede, a parábola da semente, Jesus está falando com todo mundo ali, ou era agricultor ou pescador. Quando ele fala comigo, eu não sou pescador, não sou agricultor, eu não entendo nada de semente, não entendo nada de peixe, não consigo nem fritar peixe, quanto mais entender de peixe. Então, as parábolas ficam complicadas de eu entender, se alguém não me explicar. Buscar um texto, buscar um exegeta aí que explique as coisas para a gente poder entender. Aí a gente vai começar a entender os ensinamentos de Jesus, e eles vão fazer todo o sentido do mundo. Por quê? O que ele está dizendo para o moço aqui? Meu amigo, o importante é o senhor focar no reino de Deus, em Deus. Isso é que é importante. A matéria, pouco importa. Isso é o de só menos. Então você deve focar a sua atenção na busca das coisas de Deus, que isso é que vai fazer com que você vá para frente. É disso que a gente pode tirar, desses dois parágrafos. É um texto pequenininho que caiu para a gente conversar dessa vez. Depois ele vem um outro mais interessante. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Vim trazer a espada. Aí você fica entendendo menos ainda, né? Como é que Jesus está querendo falar com isso? Mas aí, essas cenas do próximo capítulo, quem é que é o próximo a falar aqui? É o Seno? Alguém. De preferência encarnado. Se for desencarnado, você não me chama para vir não, tá? Emmanuel também tem um texto, eu não lembro qual obra, se é o Vinho de Luz, Pão Nosso, Caminho... Esses 4 dele, né? Sim. Uhum. Mas que ele fala dos mortos, eu não sei se tu vai abordar. Não, eu me prendi só no Evangelho. A questão também, porque Emmanuel também aprofunda um pouco Sim. e traz o contexto ali filosófico, né, o moral também desses ensinamentos. Que tem a questão também dos mortos espirituais. Porque às vezes, a gente falou semana passada do contexto familiar difícil, né? Que a gente tem que aceitar o familiar como ele é, com as escolhas que ele fez, e nós continuarmos com a nossa. Não vamos abdicar Jesus, o trabalho no bem, porque a família às vezes não entende ou critica. E os mortos, Emmanuel coloca isso também. Porque às vezes você, eu não posso me dedicar, né, à minha espiritualização, não posso me dedicar aos estudos, a um trabalho no bem, porque o meu filho tem problema com droga, os meus pais têm problema de saúde, a minha esposa tem um transtorno emocional, eu não posso. Então, Emmanuel coloca que muitas pessoas se encontram nessa situação de morte espiritual e querem ainda permanecer assim. Então, nós temos que deixar os mortos, o cuidado de enterrar os mortos. O que é? A vida vai auxiliar esses indivíduos a renascerem. A gente não vai... Jesus nunca vai mandar a gente abandonar
a parentela, as pessoas que nós amamos. Mas é que a gente toma essa postura, às vezes, de querer salvar essas pessoas, né? Que eu tenho que 100% esquecer de mim, das minhas atividades, dos meus compromissos espirituais, porque eu tenho meu compromisso. Essa obrigação. A gente tem compromissos familiares, sim, deveres familiares, mas às vezes a gente se apoia e interpreta de forma muito equivocada. Então, os mortos, o cuidado de enterrar os mortos, até na sociedade mesmo, né? A gente, por exemplo, na casa espírita, a pessoa vem, pede ajuda, a gente acha que a pessoa tem que sair curada daqui, a gente dá orientação para a pessoa orar, né? A pessoa passa por tratamento espiritual e ela vai sair curada, aleluia. Não é, né? Então, a vida, nos seus processos, é que vão, quando aquela pessoa estiver pronta, que os espíritos falam que a gente tem que estar cansado para querer mudar. Sim. Uns cansam em uma semana, outros em um ano, e outros vão levar 5 séculos. Cansado daquilo para despertar. Quando vê que Deus também não obriga ninguém, né? Claro, vem os processos externos da dor, não é punição nem imposição. Dor é auxílio. Está lá no André Luiz, né? A dor é evolução, a dor é expiação. São 3. São 3 dores, né? Mas essa dor é auxílio pra gente acordar, mas não é nem punição, nem imposição. Tanto que tem gente que está sofrendo um monte e mesmo assim continua nas suas posturas. E a vida deixa rolar, porque é um processo natural de crescimento. Mas você vê, isso que a Fabiana falou agora, são uma das maiores belezas dos ensinamentos de Cristo. Eu dei 2, 3 interpretações para essa história. Ela trouxe mais uma. Quantos ensinamentos existem das parábolas, das histórias contadas por Jesus ou contadas sobre Jesus? São inúmeras, né? Então, isso é a beleza de um ensinamento que chegou há 2000 anos atrás. E ele continua se renovando. Jesus falou para a eternidade. Ele não falou só para o homem daquela época. Ele falou para o homem daquela época, falou para o homem da Idade Média, falou para o Império Romano, falou para a Idade Moderna, contemporânea, vai falar para a idade, sei lá o que vai ser o nome que nós vamos inventar agora, para a próxima, porque agora nós estamos sempre na contemporaneidade, né? Estamos sempre vivos aqui. E eu estava me lembrando, quando ela estava falando do negócio da família, tem um problema, e aí fica eu não faço isso por causa disso, né? Eu me lembrei de uma história que tem do Dr. Bezerra, que a filhinha dele estava doente, e aí alguém veio pedir socorro, né? E aí o que aconteceu? A esposa dele olhou, não, mas nossa filha está doente. E aí ele fala, não, mas ela está dentro de casa e aquela mãe está aflita. Ele foi lá socorrer aquela mãe com aquela filha. Foi, andou até chegar lá, né? E na volta, quando ele vem, longe, ele já viu que estava tudo em silêncio na casa dele. E aí quando ele chega em casa, a menina está dormindo, está tudo tranquilo. Quer dizer, Jesus cuidou. Ele foi lá cuidar. E Jesus cuidou da sua vida. Então, quer dizer... Isso é uma observação importante, que às vezes a gente não consegue auxiliar aquela pessoa ou aquela comunidade diretamente, gente, né? Mas se a gente tece uma corrente de amizades através do amor fraternal, eu não posso ajudar o Pedro, mas talvez eu ajudando o seu Ivan, que vai auxiliar o André, que vai ter condições de ajudar o Pedro Paulo. Então, as nossas problemáticas e mais direto dos nossos familiares, às vezes a gente não tem condições físicas, econômicas, espirituais, intelectuais de ajudar. Mas sempre vai ter alguém que tu tens uma parcela de que pode ajudar. E é uma corrente, e a lei de sociedade é isso, essa grande solidariedade humana. Então, esse caso do André do Bezerra foi legal. Porque ele poderia, claro, minha filha está doente, eu sou médica, eu vou ficar aqui do lado dela, mas ele percebeu que tinha alguém
Mais doente. Dava que ele poderia ajudar, que a filha agora não tinha, ele Essa foi. radical também podia ficar. Só que Esse- só um entendimento correto, né, das leis divinas, que a gente vai começando a ter coragem e essas posturas com coragem, com firmeza. Né? Não, eu vou, porque aqui já fiz tudo que eu podia, aqui está no amparo da espiritualidade amiga, eu vou ajudar aquele. Então a gente não pode ser também, né, gente, assim, ó, tão obtuso, né, tão, que fica fanático daí o negócio, né, e não o outro extremo, né, de deixar Pernicioso aqueles que estão sob os teus cuidados, porque Deus vai ajudar e ajudar só o exterior. Não é isso também, é sempre o equilíbrio, né, o consenso. É justamente isso que a Fabiana falou, é o que a gente chama de círculo virtuoso. Um bem chama outro bem, que chama outro bem, que chama outro bem, chama outro bem. Um dia ele volta. É um dia, né, que a gente Um tem dia, esse aqui é o problema. Aqui, só mais uma coisinha antes do Ivan falar. Caminho, Verdade e Vida, 104. A espada simbólica. Esse é o tema que nós estamos falando aqui. Depois vocês dão uma olhadinha no Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel 104. É bastante legal. Fala, Ivan, por favor. Eu sempre fiquei impressionado quando a gente vê a vida de Cristo, né? A época era extremamente agressiva, dominada pelos romanos. E tudo que era importante era para agora, imediatamente. Jesus veio falar com uma coisa do futuro, numa turma sem instrução. Ele teve que recorrer a grandes milagres para se fazer respeitado. Né? E ele teve que usar uma linguagem adequada à sua época. As palavras que você citou é justamente o dia a dia daquela época. Sim. Perfeito? Mas ele tinha que dizer a verdade. Então, certas dificuldades que nós temos de interpretar o texto é justamente isso que você colocou. Poxa, como é que ele me diz isso? Porque nós estamos olhando as palavras na época, hoje, nossa. Então, para nós é muito forte. Como nós não temos conhecimento da cultura hebraica, como você mencionou, fica mais Difícil, sim. Veja só, o Haroldo, para traduzir o Evangelho, ele se formou em hebraico e foi hebraico antigo e grego antigo, para poder buscar os papéis da época, lógico, que são reproduções da época, né? Para então fazer o Evangelho. Imagina Jesus, embora seja uma sumidade de espírito, como você vai ensinar para um povo ignorante? Os companheiros dele eram complicados, né? É complicado. No mínimo complicado, né? Aquele... Mas, seu Ivan, mais tem um porém. O Emmanuel comentou quantos mil versículos? 1.400 versículos. por aí. Só o Emmanuel tem mais de 1.300, por aí, comentários dos versículos do Novo Testamento. Então, a doutrina espírita já, esses livrinhos... Tenta ressignificar. Desde a década de 50, já estão tentando nos ensinar, porque a gente também não tinha maturidade. Agora vem uma leva de espíritos, como o Haroldo, o outro que deu o passo inicial para tudo isso, da luz imperecível. Não, eu tentei. Lá de Minas Gerais, lá o... Honório. Né? Isso. Eu tentei traduzir a dificuldade na época. Sim. Se ele não se materializasse, como é que eu poderia acreditar na imortalidade da alma? Não, mas é isso. Jesus... Se não fosse os milagres dele fazer a lepra sumir, que era a lepra, era o demônio Sim. a pior doença que eles podiam ter, se ele não fizesse a lepra sumir, ele não seria acreditado. Ele foi acreditado como enviado de Deus, do Pai. Então ele tinha que usar essas forças, esses fenômenos, né? Porque ele simplesmente vinha, estendia a sua mão. O pensamento dele deve estar trabalhando a 1000, ia recuperando orelha, nariz, mãos, e a lepra do corpo ia sumindo.
eu sempre fico indagando como que um espírito dessa envergadura faz todo esse processo inverter. Ele manipula as coisas que a gente não faz a menor ideia de como é que é. Imagino que nós ainda temos que aprender. Isso. A distância que nós estamos de um conhecimento absurdo igual A a gente isso. não está revertendo muitos processos de câncer? Não estamos curando? Com máquina, com tudo, mas estamos. Estamos fazendo, né? Daqui a pouco, dizem que em Cuba e Espanha tem grupos de médicos que estudam a neurolinguística no tratamento para metástases de câncer. Tem artigos científicos. Sim. A neurolinguística, eles botam o cara lá e através A palavra. da palavra, claro, dentro de estudo científico, relata os casos documentados de pacientes com metástases, que a metástase vai Sumindo. Por que então não é comum ainda? Porque a gente sabe que existem inúmeros interesses, né, para que algumas coisas não surjam. Mas outras doenças também, né, que a gente lê os artigos e fica, nossa, né? Com nanotecnologia hoje, as medicações que vão lá, hoje a imunoterapia no tratamento de câncer, né, gente, que até 30 anos atrás... Não existia, nem se pensava nisso. Hoje faz um teste lá, vai a São Paulo, 15, 20 dias vem, o teu câncer, ele tem a chave lá, que os imunossupressores se encaixam e controla o câncer, diminui o câncer ou controla o câncer. Tem câncer que não adianta fazer imunoterapia, porque aquilo não vai funcionar. Mas é um hormôniozinho, uma injeção que tu bota lá e faz o tratamento. É o que eles estão chamando hoje em dia de injeção contra o câncer. Isso outros tantas coisas novas que tem, né? Então Jesus, como é o chefe de tudo, né? Ele não precisava da coisa nada. A mente dele já fazia o que a gente vê hoje, os medicamentos, os aparelhos fazerem de recuperação. Por isso que é o legal da doutrina espírita, não existe milagre. Existem coisas que a nossa ciência ainda não descreve. Não descreve. Aí, como é que é? Qual é o autor famoso que fala, eu não acredito na existência de bruxas, mas que elas existem. Esse é o Pablo Neruda. Não é o mais antigão? Um bem famoso falou isso. Eu não acredito em bruxas, né? Mas que elas devem existir, devem. No sentido. Sei lá, agora estou confuso. Eu ainda acho um fato interessante. Se perguntar aqui se todos nós acreditamos que temos uma parte espiritual, o nosso eu, todo mundo vai afirmar. Sim. Mas quem é que quando acorda diz assim, eu espírito vou selecionar o que me faz bem? Não. Eu primeiro acordo, eu estou com vontade de tomar um café que você nem imagina. Aí, puxa, hoje eu tenho que fazer os pagamentos. Você vê que a gente fica... A matéria comanda. No dia a dia. Então, se vier os problemas de família, então, desarruma tudo. A gente se distrai, né? Exatamente. É a expressão correta. Nós temos que saber conviver com os dois lados. O lado material que nós estamos encarnados. Matéria, sim. Há uma necessidade da gente cuidar do instrumento do nosso crescimento, que é o nosso corpo, e temos também que criar e cuidar da vida espiritual. E é certo, aqui todos nós vamos voltar para lá. E não somos moradores definitivos. Só não temos pressa. Ninguém essa pergunta. Ninguém tem pressa. Mas eu li uma coisa legal, desculpa, vai fugir um pouquinho do assunto, mas eu achei tão legal, tá lá no nosso lado, o missionário, mensageiros. Tem o Asclepios, que é um que coordena lá o lugar, e ele, a última encarnação dele foi 800 anos. Asclepios, Aí ele fala que à medida que tu vai evoluindo, mas ainda dentro da psicosfera da Terra, os teus ciclos de reencarnação vão se espaçando. Porque tu aprende coisas lá no mundo espiritual. É que tu tem que vir aqui para fazer a prova, né? O teste. Então, à medida que você vai evoluindo, vai espaçando. Esse é o lado bom. Mas o lado que não é tão legal, que eu pensei que não ia demorar tanto para a gente sair aqui da Terra.
Então, as Cleves que já coordenam lá ainda precisa reencarnar aqui, porque ainda não aprendeu tudo. Então, o nosso ciclo aqui é de milênios mesmo, nessa escola, né? É que ninguém leva em conta que nós temos uma dívida no Banco Divino. E nós temos que pagar. Mas não é só dívida, seu Ivan, é o aprendizado, Não, lógico, a ciência da lógico. Terra, por exemplo. A Tanto ciência é que você tem momentos de alegria, de satisfação íntima, de paz. Restrita, mas tem. Mas temos dívida a pagar. Mas ó, a gente tem que aprender a ciência da matemática, da química, da física. Não, isso aí é até alegria. Não, mas eu tô dizendo, eu tenho. Isso é até alegria. Mas olha o tanto de coisa que tu tem que aprender. Desespero é quando você tem família. Lá tem os que têm afinidade e os que não têm afinidade. Conviver em paz. Olha o desafio, compreender, amar ele como ele é. Constante. Oi? Eles que estão em conflito constante. Lógico, não tem como. Mas, ô Ivan, Esse é o nosso desafio. você não é professor de matemática? Nós estudamos doutrina espírita para poder encarar, amar eles como eles são. Jesus falou, amar os inimigos. Você prefere derivada integral ou problema de família? Derivado integral. É muito mais fácil, né? Concorda? O que é derivado integral? Depois eu te explico depois. Esse é o nosso desafio. Você acorda, tem que dizer, eu sou espírito e tenho que viver como espírito, encarnado, e aplicar todo o conhecimento que nós já temos da doutrina na nossa vida. Sim. Senão não tem sentido. Não tem sentido eu vir aqui, rezar, fazer novo, pela forma de continuar sendo mau caráter. Não adianta. Mas é isso que conforta, Igor. Oi? É isso que conforta esses conflitos do dia a dia. Essa Outra coisa, naquela época de Jesus, o senso moral era mínimo. A sensibilidade era mínima. Hoje, quanto mais moralizado você é, a sua sensibilidade aprimora. Isso é sinal que o mundo melhorou. Exatamente. Porque naquela época, a Quinta Sinfonia de Beethoven não faria sucesso. Certamente que não. Sensibilidade para ouvir aquele troço. Então hoje nós temos músicas maravilhosas. Eu, toda vez que eu uso a Ave Maria e digo, não, me fecha e começa a pensar. É assim, nós estamos evoluindo. Para isso, nós temos que ficar cada vez melhor. Você não consegue se livrar de um vício da noite para o dia. Certamente que não. Por quê? Porque ele é gostoso. Eu não consigo abandonar o açúcar. Nas minhas gavetas tem sempre coisas boas. Na minha sala de trabalho tem sempre lá meu cappuccino, aquela coisa tudo, com açúcar e canela. Mas eu sei que um dia eu não vou precisar disso. Agora, nós precisamos de comer carne? Depende. Depende. Por enquanto, sim. Olha, se você pensar mesmo, Não, estou falando de mim, estou falando da humanidade. Não, a humanidade não precisa comer carne mesmo, não. Mas, para eu virar vegano, eu vou ter que encarnar umas 3 vezes ainda. Irmãos inferiores, vem Pedro Paulo, nossos animais não são os nossos irmãos inferiores? Certamente. Estão aqui para nos ajudar aí a também melhorar. Sim. No entanto, a gente cria para matar. A churrasco. Faz churrasco. Então, você vê, ainda temos que melhorar muito. Ah, com certeza. Ok, olha. Vamos lá. Olha ver se eles querem entregar alguma coisa, por favor. Acho que eu acho que é